Eu quero nesta manhã trazer uma mensagem que você poderá considerar a mensagem do pastor da igreja por ocasião do aniversário da igreja. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13. E nesta manhã, eu quero apresentar para você algumas marcas de uma igreja saudável. A igreja que sonhamos ser, a igreja que sonhamos ter para nós, para os nossos filhos, para Goiânia, para o nosso estado, o Brasil e o mundo. A carta aos Hebreus foi escrita nos anos 60 depois de Cristo. Se você conhece um pouquinho da história, você vai se recordar de que no ano 70 depois de Cristo, o templo, Jerusalém, foram destruídos pelos romanos. No ano 70 houve a grande destruição do templo. Depois dela, o templo de Jerusalém nunca mais foi reconstruído. Há quem ainda aguarde a reconstrução do templo, sendo que o próprio Cristo diz que Ele é o templo que foi refeito ou ressuscitado no terceiro dia após sua morte. Portanto, a carta aos Hebreus foi escrita cerca de 10 anos antes da destruição do templo de Jerusalém, no ano 60. Por um breve período, no ano 64 depois de Cristo, os cristãos da cidade de Roma, eles foram perseguidos e executados. Mas entre o ano 30 e o ano 90 depois de Cristo, raramente um cristão era condenado à morte no império, simplesmente por ser cristão. As perseguições que ocorriam eram pontuais, esporádicas. Exatamente como são as perseguições hoje no mundo contemporâneo. Os discípulos de Cristo, naquele tempo, cerca do ano 60 depois de Cristo, os discípulos eram vistos como componentes de uma divisão do judaísmo. Jesus, ele foi morto, crucificado, morto, sepultado e ressuscitou por volta do ano 30 depois de Cristo. 30 anos depois da ascensão de Jesus, mais ou menos, é quando se tem a composição da carta aos Hebreus. E há uma necessidade latente para que esta carta fosse assim escrita. Como eu disse, os cristãos, eles eram vistos como um grupo dissidente. Dissidente da fé que estava dentro da lei. O judaísmo era considerado uma fé dentro da lei romana, mas o cristianismo não. Porque o cristianismo era mais enfático quanto à indisposição de se curvar diante de César, o imperador. Os discípulos, por seguirem a Cristo e por não se submeterem no nível de adoração a César em Roma, eles eram vistos como criminosos. E em vez de uma perseguição sistemática, os cristãos enfrentavam a intolerância, exatamente como está acontecendo hoje. Nem tanto perseguidos, sob risco de morte, mas muito mais sendo intolerados. É o que acontece com o cristianismo hoje no Brasil. Era assim que estava acontecendo com os cristãos na época da carta aos Hebreus. Nas cidades mais populosas eram comuns os conflitos étnicos. Esses conflitos eram mais acirrados, judeus, gentios. Trabalho e moradia e casamento dependia da lealdade que você prestava ao seu padrinho da família ou a um grupo social.
Portanto, quando você se tornava cristão, significava que você estava virando as costas, guardadas as proporções, para o que já existia, que eram sindicatos de trabalho. Você virava as costas para o pai, para a mãe, para a família, para a tradição inteira. Você corria o risco, uma vez cristão, de perder o trabalho, de perder sua casa. Aliás, no capítulo 10 de Hebreus, fala que muitos deles já estavam perdendo as casas, os móveis. E os outros cristãos que iam visitar os que já estavam presos, esses outros cristãos, ao visitarem seus irmãos na prisão, corriam o risco de perder também seus bens. O açougueiro do bairro, por exemplo, não venderia carne para você se você se declarasse cristão. E se alguém denunciasse você às autoridades, você corria o risco de ser executado, caso você se negasse a oferecer sacrifício ao imperador romano, que era tido como divino. O Augusto, o divino imperador. E não se curvar diante dele em adoração era prova de deslealdade. E o cristão então não tinha crédito no banco, não tinha como comprar, não tinha como comer. É exatamente disso que está se falando no Apocalipse, quando João vai dizer da marca da besta na testa e na mão direita. Ou seja, se você não pensa como os demais do mundo, se você não age como os demais do mundo, você não vai poder ter sequer crédito no banco. Meu povo, tudo que tem acontecido hoje em dia no nosso meio não é novidade. Nós com medo de perdermos nossos direitos, não é novidade. O cristianismo nasceu num mundo onde cristão algum tinha qualquer direito. Coloque isso na sua cabeça. As benesses do mundo ocidental, que foram sim compradas e conquistadas pelo cristianismo, indubitavelmente, essas benesses são coisas novas, raras na história da civilização. Os Estados Unidos da América é o primeiro grande experimento democrático do planeta. Você tem noção disso? E quantos anos tem os Estados Unidos? Portanto, as perseguições que hoje se avultam diante de nós, como eu li, o Twitter disse que é fake news, não sei se é, em alguns lugares da China hoje, se você faz determinada coisa, você não consegue sequer comprar ou entrar num supermercado. Ainda que esteja acontecendo isso, não é novidade na história para os crentes. Os crentes passavam isso, leia Hebreus 10. Você era declarado cristão, os soldados romanos, guiados pelos judeus impiedosos, entravam dentro da sua casa, espoliavam seus bens, seu dinheiro, seus móveis, tomavam sua casa. E se ainda assim você não negasse, você era preso. Meu povo, não está distante este tempo. Mas ponha na sua cabeça, não será novidade. A carta aos Hebreus é sobre a supremacia, é sobre a superioridade de Jesus Cristo. Porque os hebreus convertidos, diante de tamanha ameaça e perseguição, estavam, alguns deles, desistindo, abandonando a fé, desertando a fé. Alguns deles estavam literalmente se tornando heréticos. Eles paravam para considerar os anjos, Moisés, os sacerdotes, as leis cerimoniais, e eles diziam: tudo no judaísmo parece ser superior ao cristianismo, afinal, olha, o judaísmo é aceito pelos romanos, o cristianismo não. E aí muitos estavam considerando ou até abandonando a fé. Esta carta é escrita para encorajar os cristãos, mostrando que Cristo é supremo, é superior. 13
vezes nesta carta, uma carta com 13 capítulos, portanto, média de uma vez por capítulo, 13 vezes nesta carta o autor de Hebreus vai usar o adjetivo melhor ou o adjetivo superior para enfatizar que Jesus é melhor e superior a qualquer pessoa ou qualquer coisa que veio antes dele ou virá depois dele. Como nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote, Hebreus 2,17 diz, Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. Diz ainda em Hebreus 7:25, que também Cristo pode salvar aqueles que através dele se achegam a Deus, visto que vive sempre para interceder por eles, os que creem. O autor de Hebreus é cristalino, quando ele declara que pela obra de expiação na terra, Cristo obteve nossa salvação. E pela obra de intercessão no céu, Cristo mantém nossa salvação. Vem de Cristo a salvação, a santificação, a perseverança dos crentes. É disso que se trata, Hebreus. Não desista diante de um mundo que tende a legalizar o que não é de Cristo, a perseguir quem é de Cristo, humilhar quem é de Cristo. Aprenda a viver em perseverança. E esta é a minha oração para a nossa igreja. Nós sejamos uma igreja que é exemplo do Novo Testamento, exemplo dos crentes de Hebreus, de 1 Pedro, de Tiago, crentes que estão no mundo, não negam a Cristo, crentes que até poderão sofrer o espólio dos seus próprios bens. Imagina você, uma vida de trabalho, o governo entra, toma suas reservas, toma sua casa, toma suas posses, toma seu dinheiro aplicado, tudo que você construiu com tanto suor e trabalho, toma tudo isso, simplesmente porque você diz ser crente em Cristo e se recusa a curvar diante da impiedade de um imperador cruel. Foi assim no início, será assim no final e não tardará. Nós precisamos aprender com a carta aos Hebreus como o autor e o consumador da nossa fé, Cristo, o iniciador e o aperfeiçoador, este rei sacerdote que cumpriu as expectativas do Antigo Testamento, ele tanto nos capacita como nos inspira a correr a corrida da vida cristã. Uma corrida de fé e de perseverança na qual Cristo é o nosso principal exemplo. Hebreus 12, de 1 a 2. Agora veja bem, nós estamos no capítulo 13 de Hebreus. Mas se você voltar 2 capítulos, o capítulo 11 e o capítulo 12 fornecem para nós exemplos de encorajamento de fé. São exemplos que encorajam a nossa fé, a nossa esperança. Hebreus 11, Hebreus 12, a tão grande nuvem de testemunhas. No capítulo 11, nos impele a olhar para Cristo e para essas grandes testemunhas e perseverarmos, ainda que sendo disciplinados pelo próprio Deus ao longo da corrida. Capítulo 12. Aí a gente chega no 13. A conclusão do capítulo ou do livro. E aqui no capítulo 13 nós temos o capítulo repleto de evidências e da ética da fé cristã. Evidências e ética que são marcas distintivas de uma igreja saudável. Se você quer descobrir de que modo você, como crente, deve se comportar no mundo, nós como igreja devemos nos apresentar ao mundo, nós temos que ir para Hebreus 13. São os imperativos, com base em tudo que o autor construiu ao longo da carta,
mostrando 13 vezes a superioridade, a supremacia de Cristo, demonstrando que a salvação se dá pela graça, por meio da fé no sacrifício único, uma vez por todas, de Cristo Jesus. E aí ele nos encoraja a olhar para as nuvens de testemunhas no capítulo 11, no capítulo 12 ele nos chama a olhar para Jesus e aceitar a disciplina, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Aí ele termina a carta dizendo: diante disso tudo, eis como vocês devem viver. Vem os imperativos. Eis como deve ser uma igreja em Goiânia, uma igreja que está prestes a completar 80 anos, como deve ser a CIB, segundo o autor de Hebreus. Vários estudiosos do Novo Testamento acreditam que o conteúdo de Hebreus foi inicialmente proferido como um sermão, uma série de sermões. Desse modo, como aplicação prática e resposta natural a tão grande salvação fornecida a nós em Jesus, Hebreus 2, 3. O capítulo 13 é uma advertência final, são as aplicações práticas do pastor pregando para a igreja. Aplicações estrategicamente elaboradas para a conclusão deste sermão tão poderoso, uma série de exortações robustas para se viver a fé cristã nos detalhes de nossas responsabilidades diárias. O capítulo 13 de Hebreus tem 25 versículos. E o que apimenta esse capítulo são os 12 imperativos que aparecem aqui, 12 ordens em 25 versículos. 12 imperativos que fornecem palavras de comando. Palavras de comando a respeito de como deve ser a CIB, como deve ser você. Palavras de comando sobre como nós devemos responder corretamente à obra de Cristo na cruz. E aqui nós encontramos, portanto, marcas de uma comunidade ou de uma igreja de fé saudável, que deve caracterizar qualquer igreja, qualquer cristão, a qualquer hora, em qualquer cultura. Portanto, caminhe comigo e veja as 9 marcas que a CIB em Goiânia deverá cultivar nesta época e nesta geração, a caminho dos seus 80 anos. Que igreja a gente quer ser a partir deste primeiro domingo, pós-aniversário de 79 anos. Que igreja a gente quer ser? Que crente você quer ser? Você viu o enorme desafio que foi lançado a nós nesta manhã para a reforma do nosso prédio de educação. Como nós faremos isto acontecer? Aliado ao que eu estou pregando, eu quero que você leia o livro Ame a Sua Igreja, pela editora Pronobis, acabou de ser lançado. Como eu disse no início do culto, nós temos 150 exemplares ali para você adquirir. Compre logo uns 10 e dê de presente para os adolescentes da igreja. E fale, leia, quero que você leia o que é uma igreja, por que você tem que amar a sua igreja, como viver e amar a igreja. Mas vamos às 9 marcas. Qualquer relação com as 9 marcas de uma igreja saudável de Mark Dever não é mera coincidência. 9 marcas de uma igreja saudável. Primeiro, Hebreus 13. Amem consistentemente uns aos outros. Olha o verso 1. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Continuem. Diante dos desafios, crentes estão perdendo seus próprios bens. E em vez de você julgá-los, dizendo que eles são radicais demais, e é por isso que eles estão colhendo o que estão colhendo, continuem a amá-los. Um amor puro, um amor sincero, um amor de irmão. Essa é a marca de uma igreja saudável.
Porque é pelo nosso amor uns pelos outros que o mundo haverá de conhecer se somos ou não de Cristo. Não adianta nada a gente pregar o amor e não praticá-lo. Nós temos que ser conhecidos como uma igreja cuja comunhão exala um espírito de amor uns pelos outros, de cuidado uns pelos outros. Nós vamos ao socorro uns dos outros, nós oramos uns pelos outros, nós exortamos uns aos outros, nós encorajamos, nós aconselhamos uns aos outros, porque nós amamos uns aos outros. O amor é a grande marca do cristão, crente. E se você não consegue amar de cara determinadas pessoas, porque sejamos honestos, tem uns irmãos que são difíceis de ser amados. Ou será que só meu coração pecador pensa assim? Seja honesto, não me julgue. Tem uns que são difíceis, não são? Que tal a gente brincar de fazer de conta? Mas não com hipocrisia, com toda sinceridade, fazer de conta que já ama. E lutar e labutar em oração para que de fato ame. Porque é na prática, porque isso aqui é uma ordem, amar uns aos outros não é uma opção, é um imperativo, é ordem. E se é ordem, Deus, tudo que Deus ordena você fazer, Ele capacita você a fazer. E aí você age como se amasse, mesmo ainda não amando. Mas age como se amasse e orando, dizendo, eu preciso amar os meus irmãos, uns aos outros. E a qualidade desse amor não é um amor interesseiro, não é um amor sexual, não é um amor vulgar, é um amor fraternal, é um amor como de irmão. Amem consistentemente uns aos outros. Segundo, cuidem abnegadamente dos que mais precisam. Olha os versos 2 e 3. No verso 1, o imperativo é continuem a amar uns aos outros. Nos versos 2 e 3, nós temos dois imperativos, um no verso 2 e um no verso 3. Olha o do verso 2. Não se esqueçam. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, de acolher na sua casa. Porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Não se esqueçam de abrir seu lar para receber pessoas. Fazer do seu lar uma célula de pequeno grupo. Não se esqueça disso, demonstre hospitalidade, chame suas amigas, faça um bolo gostoso, sirva a elas e no final leia um salmo e pergunte para elas, pelo que eu posso orar agora por vocês? No mundo em que vivemos, isso é capaz de fazer pessoas chorarem diante de você, sem você menos esperar. Faz isso, marque um bolo. Não dá conta de fazer bolo? Eu te indico Júlia Carvalhos Doces. Compra da Julinha e ela vai dar o dízimo e a oferta para a reforma. Ela está lá na galeria. Chama seus amigos, chama suas amigas, sirva doce com guaraná, diet. Converse. No final, faça isso, escolha um salmo. Na NVT, que é fácil de ler, leia o salmo, termina, fecha a Bíblia e fala, agora eu chamei vocês aqui, meninas ou meninos, porque eu quero orar por vocês. Começa assim, seja hospitaleiro. Verso 3, lembrem-se dos que estão na prisão, os crentes presos, porque disseram que são crentes. Não está longe isso aqui, meu povo. Lembrem-se dos que estão na prisão como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Ou seja, coloque-se na pele do outro cristão padecendo. Portanto, o segundo imperativo, a segunda marca de uma igreja saudável, é uma igreja que cuida de maneira abnegada daqueles que estão precisando da gente. Abnegadamente, abrindo mão do seu
momento único, talvez, na semana para assistir um Netflix. Essa semana eu passei na porta de uma loja, o dia que eu machuquei a coluna, caminhei 5, corri 5, querendo fazer a São Silvestre, ganhar do irmão Júlio, e travei. E numa dessas eu passei na porta de uma loja, uma vitrine com um pijama de menino e de menina, e escrito assim, hora de Netflix. O mundo te convida a viver para si mesmo, com um balde de pipoca e manteiga, e Coca-Cola, e chocolate, e Netflix, centrado em si mesmo. A vida cristã não é para ser vivida em pijamas. A vida cristã é para ser vivida na farda da batalha por almas. Seja hospitaleiro, abra sua casa, abnegadamente. Convide suas amigas, convide os seus amigos. Que excelente estratégia, pega esse livro, ame a sua igreja. Depois de fazer essa primeira oração, fala, olha meninas ou meninos, a partir da semana que vem, se você quiser, a gente encontra, eu quero ler esse livro com você, para você entender o que é minha igreja, e por que eu amo a minha igreja. Faça isso. Terceiro lugar, honrem seriamente o casamento e a família. Ouvimos tanto sobre isso no final de semana passado com o pastor Davi Murk. Olha o versículo 4. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, sem adultério, sem pornografia, sem pecados sexuais escravizadores. Honrem o casamento, mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Honrem seriamente o casamento e a família. O seu casamento é reflexo do amor de Cristo pela igreja e da comunhão da igreja com Cristo. Destruir a imagem do casamento na sociedade é a grande artimanha do diabo. Porque é a última parábola viva do que é viver em Cristo como igreja. Honrem seriamente o casamento e a sua família. Em quarto lugar, creia profundamente na providência de Deus. E olha como esse versículo é importante para nós que iniciamos hoje a campanha de reforma do prédio de educação cristã. Olha o verso 5. Não amem o dinheiro. Mas eu não amo dinheiro. Está lá no banco? Ué. Por que você tem o dinheiro? Por que você não ama o dinheiro, mas você ama o que o dinheiro promete dar? Eu já disse isso aqui. Você não fica beijando cartão de crédito. Eu amo o meu black. Você não faz isso. Se fizer, é doido. Tem 2 psiquiatras na igreja. Arrumo de graça a consulta. Você não sai beijando nota de R$100. 100 reais, 100. Mas você ama o que o dinheiro promete dar. Segurança, estabilidade para os filhos, saúde. Você ama o que o dinheiro pode dar. E quanto mais você ama o que o dinheiro pode dar, mais você gasta com você, ainda que em termos de meras aplicações e não de consumo de produtos. E aí você ama tanto dinheiro que você não dizima, que você não oferta. Como é que você pode abandonar o amor ao dinheiro? Olha o próximo verbo, estejam satisfeitos com o que têm. É a satisfação com o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, que ensina você ou desmama você do amor ao dinheiro. Tendo com que comer, tendo com que vestir, esteja com isso satisfeito. Queremos ser uma igreja generosa, que não ama o dinheiro, um povo satisfeito com o que tem. E olha o segredo, como é que você se satisfaz com o que tem, como é que você abre mão da segurança que o dinheiro promete dar.
o autor de Hebreus te dá uma promessa que é superior à promessa do dinheiro. A promessa do dinheiro é: me tenha, me guarde e terás garantia. Aí na verdade ele te tem na mão. Em vez de se apegar à promessa do dinheiro, apegue-se à promessa de Deus, porque Deus disse: não o deixarei, jamais te abandonarei. Ora, se você tem Deus, você nem precisa ter dinheiro. Não ame o dinheiro, ame o seu Deus. Não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda confiança: o Senhor é meu ajudador, não o dinheiro. Portanto, não temerei se faltar o dinheiro. O que me podem fazer os simples mortais quando eu não tiver dinheiro? Porque tudo aqui é no contexto do dinheiro, essas promessas dizem respeito ao dinheiro. Então como é que você não ama o dinheiro? Como é que você está num espírito pronto para se satisfazer com o que tem? Primeiro, agarre-se à promessa: Deus não vai te abandonar. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. O Senhor é seu ajudador. O que é que pode fazer com você aqueles que só te bajulam porque você tem muito? Criem profundamente, ou creiam profundamente na providência de Deus. É assim que os crentes devem ser, é assim que a CIB deve ser. Em quinto lugar, considerem diligentemente o ministério pastoral. Verso 7. Olha como é que você escolhe pastor. Porque hoje em dia, gente, o menino mal saiu do coeiro, ele já está na Instagram, ensinando o que nem ele sabe. Estava conversando com o pastor Judy Clay, grande amigo, presidente da editora Pronobis, essa semana passada, ele me contando a história do Roberto McAllister. Roberto McAllister, da Igreja Cristã Nova Vida, ele é falecido, mas ele foi um dos pioneiros pentecostais, neopentecostais no Brasil. Pai do Walter McAllister, do João McAllister. E ele foi um dos primeiros a ter programa de televisão. E um dia ele abandonou os programas de televisão, e o neto dele, o João, um dia, antes dele morrer, conversando, perguntou para o avô: vovô, por que o senhor abandonou a TV? Olha a resposta que ele deu naquela época. A televisão cria monstros. Você imagina os meninos de Instagram? Você imagina os meninos de YouTube? Meu povo, olha como é que você escolhe um pastor. Primeiro, lembrem-se dos seus líderes, que lhes ensinaram a palavra de Deus. Queira um pastor que te ensine a palavra de Deus e se submeta à liderança dele. Não cegamente. Porque enquanto ele estiver falando conforme a palavra, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 13, enquanto ele estiver falando na palavra, pelo poder do Espírito, ele tem autoridade sobre a sua vida. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Não basta ele ensinar. Você tem que ter aquilo no que observar. Quais são os frutos de vida dele? Qual é o exemplo de fé dele? Fuja de pastor de YouTube, de TikTok, de Instagram. Queira uma igreja local, plante a sua vida ao lado dos irmãos, numa igreja onde seus presbíteros ou pastores são líderes que ensinam a palavra de Deus e modelam o cristianismo, para que você possa pensar em todo o bem que resulta a vida deles e seguir o exemplo deles. É isto que eu tenho que ser, é isto que os pastores auxiliares dessa igreja têm que ser, é isto que os presbíteros têm que ser nesta igreja.
líderes que ensinam a palavra de Deus e que, pelo resultado da própria vida, dão um exemplo a ser seguido. Hebreus 13:17. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem, o trabalho deles é cuidar da sua alma. E eles vão prestar conta disso. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria. E não com tristeza. Pois isso certamente não beneficiaria vocês. Um pastor triste não beneficiaria a sua igreja. E aqui eu posso dizer de boca cheia, o quanto vocês me fazem alegres. Tem um ou outro que às vezes espeta. Sobretudo aqueles que não deram a chance de eu me aproximar deles. Mas se você me der essa chance, você vai descobrir que eu não sou tão mal assim. Que eu não sou tão ruim assim. Mas no todo, graças a Deus, e os pastores que trabalham comigo aqui podem atestar o mesmo, eu tenho certeza, vocês nos dão motivos de alegria. Hebreus 13:24. Transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também mandam lembranças, ou seja, considerem diligentemente o ministério pastoral, aprenda com o ensino, siga o exemplo, promova a alegria, dê motivo de regozijo para os seus pastores. É mandamento bíblico. Em sexto lugar, abracem fortemente a sã doutrina. Por isso que nós estamos lendo todo domingo um artigo da nossa confissão de fé, um artigo do nosso pacto. Olha o verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre, portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A solução não é você mudar de igreja para tentar resolver um problema. A solução é você se firmar na sua igreja bíblica e deixar Deus agir para resolver seu problema. Um de vocês, outro dia, me procurou, não sei se 14 anos, foi numa dessas igrejas, e chegou lá e disse que o pastor estava doido. Que ele pregava, ele gritava e de repente começou a falar em inglês, I love coffee. A menina de 14 anos virou para mim e falou assim, pastor, eu não consigo sequer pensar. Era tanto barulho que eu não conseguia pensar. 14 anos. Abracem a sã doutrina. Vai chegar o tempo, Paulo vai dizer a Timóteo, que as pessoas vão ter comichão no ouvido para ouvir só o que lhes agrada. Esse é o caminho da destruição. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre, portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. Sabe por quê? Porque a força de vocês vem da graça de Deus. E não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que as seguem. Não, a fé de vocês não é alimentada de regras. Se vocês seguirem, vocês terão uma vida próspera. Não se trata disso. Se trata de ser agraciado pela verdade, pela sã doutrina. A palavra poderosa de Deus que nos penetra, que nos transforma, que nos encanta, que nos atrai, que molda o nosso pensamento, nossas afeições. É disso que você precisa. De uma igreja que te ensina a verdade e cujos líderes modelam a verdade para você. Você não quer um pastor que sobe lá e te promete mundos e fundos e durante a semana você não tem sequer acesso ao WhatsApp dele. Ouvi de pastor nessa cidade que diz que não se relaciona porque intimidade atrapalha o pastoreio. Meu Deus do céu, que Bíblia ele está lendo? Intimidade atrapalha o pastoreio.
Mas o que não falta é gente se juntando a esse tipo de lobo em pele de ovelha. Não queira isso para a sua vida, não queira seus filhos num lugar desse. Pastor, o senhor está falando mal das igrejas dos outros. Não estou falando mal da igreja de ninguém, eu estou ensinando a verdade para o meu rebanho. E esse é meu papel, eu prestarei contas. Já teve gente que chegou aqui e saiu bravo, emburrado. Pastor Leandro é calvinista, pastor Leandro não sei o quê, os batistas não são calvinistas, não conhece a história. Esse primeiro lugar. Segundo, falando mal das outras igrejas. Se eu não puder instruir meu povo, como a Bíblia diz que eu devo fazer, quem vai fazer isso? E olha que eu estou sendo educado, Paulo dava nomes, eu não dou. Alexandre o Latueiro, Demas, que me abandonou, amou o presente mundo e abandonou a fé. Paulo dá nomes. A fé cristã é para ser vivida no contexto da sã doutrina, gente. Em sétimo lugar, ofereçam constantemente sacrifícios de louvor e ações de graças e serviço. Olha o verso 10. Temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, sigamos o exemplo, vamos até Cristo, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu, pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Saiamos da zona de conforto. Vamos até Cristo, lá fora. E se tivermos que sofrer, que soframos a mesma desonra que o nosso Salvador sofreu, a fim de buscar e salvar os perdidos. Verso 15. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome, e não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que têm com os necessitados, pois esses são sacrifícios que agradam a Deus. Quais são os sacrifícios que agradam a Deus? Vida santa, vida que não se importa em sofrer a mesma desonra que Cristo sofreu, vida que sai da zona de conforto, vida que se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vida que não se esquece de fazer o bem para o próximo, reparte o que tem. Ofereçam constantemente sacrifícios de louvor, ações de graças e serviço. Oitavo lugar, orem fervorosamente por cada detalhe da vida pessoal e eclesiástica. Olha o verso 18. Orem por nós, diz o autor. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Orem pela igreja, porque a nossa consciência está limpa. E nós desejamos viver de modo honrado neste mundo, em tudo que a gente faz. Ore assim por você, ore assim pelos irmãos, ore assim pelos pastores, diáconos, líderes, ore assim pela igreja. Ore, verso 19, especialmente para que eu volte e possa vê-los em breve. E por fim, olhem firmemente para Jesus, que os capacita para toda boa obra. Hebreus 13, 20. E agora, que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele por ter confirmado uma aliança eterna com seu sangue,
que Ele, Cristo, os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dEle. Essa é a oração do autor. Todos esses imperativos, ele disse, Ele vai te capacitar a fazer isso. Ore em tudo para fazer a vontade dEle, que Ele, Cristo, produz em vocês. Ele vai produzir o querer, Ele vai produzir o realizar. Portanto, por afirmações como essas, há quem diga que quem escreveu Hebreus era alguém muito próximo de Paulo. Porque parece que está repetindo Paulo aqui aos Filipenses. Ele opera em vós o querer e o realizar. Que Deus os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dEle. Que Ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a Ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Verso 22. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que escrevi nesta breve exortação. Preste atenção nisso, reflita, releia. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Outro indício de que era do círculo íntimo de Paulo, conhecia Timóteo. Saibam que o nosso irmão Timóteo saiu da cadeia. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. Transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também mandam lembranças. Que a graça de Deus seja com todos vocês. A carta aos Hebreus pode ser resumida nestes seguintes verbos: entrar, experimentar, desfrutar, exultar e espalhar. Entrar na presença de Cristo, experimentar a obra de Cristo, desfrutar da obra de Cristo, exultar na obra de Cristo e espalhar a obra de Cristo. É nisto que se resume esta carta. E é assim que esta igreja deve buscar viver. Na presença de Cristo, experimentando dele, desfrutando dele, exultando nele, espalhando o nome dele. Nós somos quem somos porque Jesus é quem Ele é. E nós fazemos o que fazemos porque Jesus fez o que fez. E se Cristo é superior em nós, em você, Hebreus 13 será praticado na sua vida. Porque Cristo é a chave que destranca a possibilidade de você e de nossa igreja exibirem essas marcas. Deus não nos comissiona a fazer aquilo que Ele mesmo não nos capacita. E a minha oração é que sejamos esta igreja, devota a Cristo. Uma igreja, recapitulando os imperativos para a gente vir para a mesa do Senhor. Uma igreja que ama consistentemente uns aos outros. Uma igreja que cuida abnegadamente uns dos outros. Uma igreja que honra seriamente o casamento e a família. Uma igreja que cria profundamente, ou que crê profundamente na providência de Deus. Que considera o ministério pastoral. Que abraça a sã doutrina. Que oferece sacrifícios constantes de louvor e serviço. Que ora fervorosamente. Que olha firmemente para Jesus, que nos capacita para toda boa obra. Esta é a vida que você tem que ter, e que eu tenho que ter. E eu quero concluir lendo para vocês um trecho da carta que foi escrita a Diogneto. Quem veio sexta-feira viu o Leonardo, que falou sobre ideologia de gênero. Ele citou essa carta, me fez lembrar desses textos, e eu fui atrás. A carta a Diogneto, ela é datada de 130 depois de Cristo. É uma correspondência anônima. Ela foi escrita a esse Diogneto, que era um homem muito culto, mas era pagão. E ela foi escrita por alguém, segundo os historiadores dizem, talvez ele tenha sido o tutor de Marco Aurélio, que se tornou o imperador romano. E ele escreve essa carta, e no capítulo 5, ele fala de como viviam os cristãos.
em meio àquele mundo de perseguição, e como devemos viver também. Abre aspas, os cristãos de fato não se distinguem dos outros homens, eles são comuns como os outros homens. Não se distinguem por sua terra, por sua língua ou costumes. Com efeito, eles não moram em cidades prósperas, ou não moram em cidades próprias, nem falam um idioma estranho, nem têm algum modo especial de viver. São iguais a nós, os cristãos. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos, nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, eles vivem em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto. Testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, deste modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados, são amaldiçoados e depois proclamados justos, são injuriados e bendizem, são maltratados e honram, fazem o bem e são punidos como malfeitores, são condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros, pelos gregos são perseguidos. Há aqueles que os odeiam, não saberiam dizer o motivo do ódio. Você tem noção do que era ser crente no primeiro século? Justino Mártir, ele disse assim: nós costumávamos odiar e destruir um ao outro, e recusávamos a nos associar com outra raça ou país. Agora, por causa de Cristo, nós vivemos juntos com tais pessoas e oramos pelos nossos inimigos. Oramos pelos nossos inimigos. Nós oramos por nossos inimigos, nós procuramos persuadir aqueles que nos odeiam, sem causa, para vivermos em conformidade com os bons preceitos de Cristo, para que eles possam se tornar participantes conosco da jubilosa esperança das bênçãos de Deus, o Senhor de todos. O mundo nada sofre dos cristãos, mas odeia os cristãos. E por que os odeiam? Porque os cristãos rejeitam os seus prazeres. Que o Senhor nos abençoe e faça de nós essa igreja que, sem motivo, por simplesmente amar o Cristo e se negar a entregar-se aos pecados, ainda que sejamos odiados, que possamos orar, interceder e amar aos que nos perseguem. Foi assim que os primeiros cristãos conquistaram o mundo. E por que nós haveremos de fazer diferente? Pai querido, em nome de Jesus eu suplico a Tua graça sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Ensina-nos a viver esta vida, a viver nestes imperativos de Hebreus 13, como marcas de crentes saudáveis e de uma igreja saudável. Abençoa-nos com fé, esperança e amor. Em nome de Jesus, amém.